A paz do Senhor, meus irmãos, que vai ver este vídeo no YouTube. Eu sou um missionário Aparecida aqui de Barretos. Tenho um ministério aqui no bairro Santa Isabel, na Rua Outono, número 445, aqui em Barretos. Ministério que se chama Igreja Fogo Puro de Deus do Evangelho de Jesus. Eu venho trazer, meu irmão, uma mensagem, uma pregação aqui que vai te ajudar. Você que, quando eu mandar esse vídeo no YouTube, você veio e assistir, acesse até o final, porque Deus vai mudar a tua vida. Eu tenho certeza que Deus vai mudar a tua vida. Meus irmãos, e eu venho pedir a vocês que confia no Senhor, porque eu não tenho poder para nada. Eu sou apenas um homem, um escolhido de Deus. Mas quem faz o milagre é Jesus. E é Ele que vai fazer na tua vida. Então, não deixa de ouvir o vídeo até o final, porque Deus vai falar no seu coração. E a palavra que eu trago se encontra em Marcos, capítulo 2, versículo 1. Aqui fala, meus irmãos, a cura de um paralítico em Cafarnaum. Dia depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo correu, eles estavam em casa. Muitos o fluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhe a palavra. Jesus pregava. E alguns foram ter com ele, conduzido um paralítico, levando por 4 homens, e não podendo se aproximar dele, por causa da multidão. Descobriram o telhado, num ponto correspondente aos que ele estava fazendo uma abertura, baixando o leito, descia o doente. Vendo-lhe Jesus, disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Até aqui, meus irmãos. Toma uma papinha. Meu irmão, palavra essa que se encontra em Marcos capítulo 2, versículo 1 até o 12, mas depois eu leio para vocês aqui. Aqui Jesus voltou de novo a Cafarnaum, uma cidade de Cafarnaum. E ali Jesus foi até a casa pregar o Evangelho de Deus. Meus irmãos, e quando o povo viu que Jesus estava ali para pregar a palavra, a casa encheu, meus irmãos. Como hoje, aqui é uma casa de Deus. Aqui é o templo do Senhor, a casa do Senhor. Aqui é considerada a casa do Senhor, é o templo do Senhor. E Jesus ali pregando, multidões se chegaram. A Bíblia relata que dentro daquela casa, como a igreja, né? É uma igreja, a casa do Senhor, que não cabia as pessoas dentro daquela casa, dentro da igreja, mas muitos ficou por lado de fora para ouvir a palavra de Jesus. Mas, meus irmãos, a Bíblia relata que ali 4 homens, aqui fala 4 amigos, mas também fala 4 homens, viu um paralítico deitado ali, meu irmão, sem poder nem ver Jesus pregar. E das vezes ele queria ir até Jesus, mas ninguém se importou de levar ele para ver Jesus pregar. Mas aqueles 4 homens se sentiu compaixão e catou um de cada lado. A Bíblia relata que aquele homem estava deitado em cima de uma cama. Era um leito, numa cama. E nesta cama, meu irmão, cada um dos 4 homens pegou em cada canto e levantou aquela cama e foi levar o homem, o aleijado, para até Jesus, para Jesus curar. Porque o povo sabia que Jesus tinha poder para curar.
Só que, meu irmão, a Bíblia relata que quando ele chega lá, aqueles 4 homens, aqueles 4 amigos, chega com aquele aleijado de Cafarnaum para Jesus curar, houve um problema muito grande. Porque não tinha jeito eles nem colocar aquele homem para ver Jesus pregar. Porque a multidão era grande, até pelo lado de fora. Mas aqueles homens, meu irmão, a Bíblia relata que esses 4 amigos não eram nem amigo íntimo, meus irmãos. Por que 4 amigos? Porque hoje, meus irmãos, quando uma pessoa é um amigo de verdade, ele se preocupa com o teu amigo. E aqueles homens se preocupou com aquele homem, com vontade, pelo menos de ver Jesus pregar. Mas não teve jeito. Só que, meu irmão, a Bíblia diz que esses 4 homens tinham muita fé. Olha que a Bíblia nos ensina. Aqueles homens tinham fé demais. E pela fé deles, meus irmãos, aquele homem foi curado. Porque ele não importou com a substância, com o obstáculo que estava ali, daquele homem ser curado por Jesus. Eles falaram, vamos levar ele. Arrumaram na escada, meus irmãos. E eles arrumou um canto lá e subiu aquele homem deitado naquela cama, aquele aleijado, levou aquele aleijado até em cima do telhado. E vendo eles o ponto que Jesus estava pregando, eles começaram a arrancar as telhas, meu irmão, daquele telhado. E quando eles acabou de arrancar as telhas, eles amarrou uma corda nas pontas de cada da cama. E os 4 começou a descer aquele homem, aquele aleijado de Cafarnaum. Aonde eles desceu? Aos pés de Jesus. Jesus, vendo isso, meus irmãos, se compadeceu da fé daqueles homens. A Bíblia relata que Jesus nem achou tanta fé, nem daqueles que estavam ali vendo ele pregar. Porque aqueles homens podiam ter desistido, porque a dor não era deles, a dor era do aleijado. Mas, meus irmãos, quando a pessoa tem uma fé e é bom de coração, e é um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele se dói com aquele que está doendo, meu irmão. Aqueles homens desceu aos pés de Jesus, aquele aleijado. E Jesus disse, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas, se você entender bem, Jesus falou isso para aquele homem, por aleijado, os seus pecados estão perdoados. Mas, em outras tradições, Jesus diz também, pela fé dos seus amigos, você vai ficar curado. Meus irmãos, enquanto Jesus disse para o aleijado, os seus pecados estão perdoados, ninguém entendeu que estava ali ouvindo Jesus pregar. Um começou a murmurar com o outro, mas peraí, não é somente Deus pode perdoar pecado? Um murmurando um com o outro. E Jesus sabia, meu irmão. Jesus sabia que eles estavam murmurando. E Jesus disse, qual é mais fácil? Dizer para o paralítico, levanta e anda, ou dizer, filho, os teus pecados estão perdoados? E Jesus disse, filho, os teus pecados estão perdoados. Levanta, toma teu leito, coloque no teu ombro e vai para a tua casa. Quando Jesus disse isso, aquele homem aleijado, meu irmão, levantou, colocou a cama nas costas e foi para a tua casa. Meu irmão, o povo não entendeu nada. O povo ficou admirado e começou a glorificar ao Senhor Jesus. Eles falou, meu Deus, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Meus irmãos, e Jesus
deixou autoridade naquele lugar, dizendo: o homem tem poder na terra para perdoar pecado. O que Jesus nos ensina? Que a gente tem que perdoar aqueles que não querem, meu irmão, que quer nos ofender, que quer nos prejudicar. A gente tem que perdoar. Porque Jesus disse na palavra, eu vou ler para vocês aqui. Jesus disse para eles: o homem também tem poder na terra para perdoar pecado. Então nós temos que perdoar aquele que nos ofende. Perdoar e também, meu irmão, ser perdoado. Meu irmão, nós temos que entender que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Se você pegar Efésios capítulo 6, que Paulo escreveu, o missionário Paulo escreveu, no versículo 10 fala da armadura de Deus, mas no versículo 12 está escrito lá: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra o que está por trás da carne e o sangue. É obra maligna, obra de feitiçaria, obra de macumbaria, obra, meu irmão, de inveja, obra de palavras malditas, obra de oração contrária, obra, meu irmão, do diabo, meu irmão. É essa luta que nós temos que tomar cuidado. Porque a gente, meu irmão, querer lutar contra a carne e o sangue é fácil, porque nós podemos. Mas ninguém na terra, homem, pode, mulher, pode lutar contra a hoste espiritual da maldade. Somente Deus pode ver isso por nós. Porque nós não temos poder para ver essa obra, meu irmão. Só Deus pode ver isso e pode nos livrar. Então, nós temos que entender que Jesus, meu irmão, é o único que pode nos guardar, é o único que pode mudar a nossa vida, é o único que pode nos curar, nos libertar e transformar. Hoje é quinta-feira, é culto de cura e libertação. E você vê que aqui Jesus libertou, curou aquele homem de Cafarnaum, o aleijado. Só que a Bíblia relata que Jesus mais admirou da fé daqueles 4 homens, daqueles 4 amigos. A Bíblia relata que esses homens não eram amigo íntimo, mas era amigo, meu irmão, porque tinha um coração que gostava de fazer o bem. Meu irmão, quando a gente faz o bem, Jesus nunca deixa você abandonar. Quando você faz uma obra do bem, meu irmão, Deus sempre vai te recompensar. Deus sempre vai, meu irmão, levantar você e vai te colocar por cima. Prova nós vamos ter. A Bíblia diz, Jesus diz: filho, no mundo terás aflição. Mas ele também diz: mas tenha bom ânimo, eu venci. Se você confiar em mim, você também vai vencer. Não é fácil, meu irmão. Nunca a Bíblia relata que é fácil. Mas eu pergunto a vocês: vocês já viram algum derrotado, homens ou mulheres de Deus, que serve a Deus? Prova tem demais, mas você já viu algum derrotado? Você vê que todos na Bíblia que servia a Deus e não negava a Deus, era vencedor. Sempre tinha bênção na tua vida. Isso é bíblico. Porque Deus, irmão, não tem derrota com Deus. Não tem derrota com Deus. E nós temos que entender, irmão, que com Jesus nós somos mais do que vencedor. Para ensinar vocês, até os animais são de Deus. Deus criou os animais também. E um dos animais, meu irmão, que eu peço muita sabedoria a Deus, para Deus me dar sabedoria, porque somente a sabedoria de Deus nós podemos falar. Um dos animais na terra mais sagrado, meu irmão, mais sagrado do mundo é a vaca. Por que a vaca? Porque a vaca é uma mãe que não só alimenta os filhos dela, os bezerrinhos, as vaquinhas, não, alimenta também a nós, que quando nós nasceu, mãe que não tem condições de dar o leite materno próprio seu para seu filho, da onde vem o leite para nos sustentar? Da vaca. E como se não tivesse a vaca, como nós poderíamos sobreviver? Por isso que a vaca é um dos animais mais sagrados do mundo. A vaca, meu irmão, ela cuida não somente dos filhinhos
dela, cuida também de nós. E é um animal feito por Deus. Mas não quer dizer que ela tem poder, que ela é um animal representando um Deus, não. A glória é somente de Deus. Mas é um animal consagrado por Deus. Porque ela nos dá o queijo, dá a manteiga e dá o leite para nos sustentar. E ainda dá a carne também. E ela é mansa. Você vê boi bravo, mas vaca brava é difícil. Então é o animal mais sagrado do mundo. Por quê? Deus que criou, Deus que deixou para nós ser alimentados. Outra passagem que tem na Bíblia que nós temos que entender, que Jesus deixou, é muito lindo, falando assim: filho, eu larguei os médicos para cuidar de vocês. Pode pegar que tem na Bíblia mesmo. Eu não vou falar onde está, porque também eu não sei tudo onde está, mas está dentro da palavra. Jesus dizendo: eu larguei os médicos para cuidar de vocês. Por que Jesus largou os médicos para cuidar de nós? Porque o médico pode fazer aquilo que ele pode fazer, o possível para ele. Se o médico, meu irmão, se de repente você sente uma dor de cabeça, não custa você tomar um dipirona para passar a dor de cabeça. Para que tentar o Senhor? O Senhor disse: o possível é para nós, agora o impossível é para Deus. Os médicos, meu irmão, a gente temos que ir no médico. Eu sou cristão, não vou no médico não, meu irmão, não caia nessa. Jesus disse: eu larguei os médicos para cuidar de vocês. Se tem que ir no médico, tem que ir no médico. Mas aquilo que o médico pode fazer por vocês. Só que, meu irmão, a grande diferença é que quando você vai ao médico e o médico diz: olha, eu não posso fazer nada. Aí sim, meu irmão, aí Jesus pode fazer por vocês. Porque quando o médico diz não, Jesus diz sim. E se Jesus, meu irmão, diz sim, ninguém pode impedir. Ele te cura, ele te liberta, ele faz maravilha na tua vida. Então, meu irmão, nós temos que entender: o Senhor faz o que é impossível, não o que é possível para nós. Às vezes muitos irmãos pedem oração para mim, coisas que é possível para ele. Da vez não acontece, fala: nossa, o missionário é um homem de Deus, ora, não acontece. Por que vai acontecer? Se você pode fazer, Jesus já deixou para você fazer. Jesus só faz o impossível, meu. E muitas vezes Deus me usou no impossível. Quantas vezes? Um dia eu estava trabalhando aqui na minha cidade, eu sou construtor também. Estava em cima lá, fazendo o muro do andaime. E lá o senhor da casa gostava tanto de mim que ele me dava tudo o que eu queria. Se eu pedisse coca, ele me dava o que eu quisesse. E aí Deus tocou no meu coração: filho, vai até uma loja que estava lá perto, chama Construir Ribeiro, vai lá tomar uma água. Eu mesmo não entendi Deus falando comigo. Eu falei: Senhor, mas o homem que me dá tudo. E o Senhor diz: filho, vá. E eu falei: ô Senhor, estou indo, que eu jamais temerei com o Senhor. Peguei minha bicicleta, falei para o senhor: senhor, eu vou aqui tomar uma água. Ele: que isso? Você não quer? Falei: não, senhor, é porque eu quero ir lá, que eu quero ver. E peguei minha bicicleta e fui. Quando eu atravessei o primeiro quarteirão e já estava indo quase perto da loja, eu escutei pá, um barulho muito grande. E a pessoa gritou: meu Deus, me socorre. Que eu olho para trás, meu irmão, já tinha multidão. E multidão de gente lá ao redor. Um homem, um senhorzinho, ele tinha até problema na mão, foi atropelado. E ele gritou: meu Deus, me socorre. E aí Deus falou: filho, agora volta para trás. Eu nem água tomei. Volta para trás, é ali que eu te quero. Meu irmão, peguei minha bicicleta. Estava lá o povo chamando a SAMU, redor, o homem lá no chão, estribuchando, meu irmão. Estribuchando, a pancada foi braba. E ele lá, tremendo assim. E o povo ao redor, eu parei minha bicicleta. Falei pro povo: me dá licença, o povo deu.
encostei minha bicicleta e entrei, meu irmão, na roda daquele povo. E o homem lá tremendo no chão, eu apenas enjoelhei, peguei na mão dele e disse: em nome de Jesus, levanta! E o homem, pá, levantou. Ninguém entendeu. Se isso for mentira, Deus pode me puxar, Deus pode me corrigir. Não é mentira. O homem ficou de pé. E todo mundo: Senhor, não, estou bem, eu vou para minha casa. E foi embora, meu irmão. Nem esperou a saúde. Mas é o Deus que nós servimos. Não fui eu apenas fui usado. Mas Jesus faz aquilo que Ele quer. Ele é o Deus do impossível. E Ele pode fazer isso. Basta você crer. Como esses 4 homens sentiu a dor daquele outro e desceu até Jesus, e Jesus curou ele. E por que Jesus falou para ele: levanta e anda, pega a tua cama que você estava deitado, seu leito, põe no seu ombro e vai para a tua casa? Por que Jesus mandou ele levar aquela cama? Porque, meu irmão, para ele lembrar que quem tirou ele daquele lugar foi Jesus. Para nunca esquecer que Jesus tem poder. E lembrar também que ele teve 4 amigos verdadeiros. Meu irmão, a gente tem que entender hoje. As pessoas falam: não tem mais amigo. Meu irmão, não para com isso. Existe, meu irmão. Hoje as pessoas falam: não tem mais pastor que prega a verdade. Tem, meus irmãos. Hoje as pessoas falam: não tem irmão que busca o Senhor na verdade. Tem, meus irmãos. Não podemos julgar, meu irmão. Porque a Bíblia diz: não julgai para não ser julgado. Tem, meus irmãos. E tem muitas pessoas boas que de repente nem te conhece, mas às vezes vê você sofrendo, o Senhor toca no coração porque é uma pessoa boa e Ele vai lá e te ajuda. Quantas vezes eu já fui ajudado e quantas vezes eu já ajudei alguém? Tem muitas pessoas boas nessa terra ainda. Por isso que esse mundo ainda está de pé, por causa das pessoas que servem o Senhor e em espírito e em verdade. Mas temos que entender que não tem ninguém mal na terra. A única maldade é a gente dar espaço para o mal entrar no nosso coração. Por isso que nós temos que entender que Jesus é o poder, é aquele que pode operar na nossa vida. E com Ele nós somos mais de que vencedor. Com Ele nós podemos todas as coisas. E eu vou fazer um ato de fé aqui, meus irmãos. Perdoa, eu não sou de fazer isso. Me perdoa, você que vai ver no YouTube, não sou de fazer isso. Porque eu faço a obra por amor, viu? Eu não preocupo com dinheiro, nada disso. Eu preocupo é o amor que eu tenho pela vida. Porque eu sei que o meu Deus pode capacitar todas as coisas. Eu vou fazer um ato aqui, se você puder, meu irmão, ajudar. Não pensa que eu estou fazendo isso para enganar vocês, não. Porque eu posso enganar vocês, mas a Deus ninguém engana, não. Eu tenho essa internet aqui, ó. Eu pago R$60 aqui da igreja. Meus irmãos, mas já venceu dia 10 agora. E eu não tenho dinheiro para pagar. A igreja também não entrou. O que entrou, eu tive que pagar outras coisas que entrou aqui. Outro compromisso da igreja. Mas a internet já está vencida. E tem uma água que eu tenho que pagar também, que é R$72, está vencida, pessoal. Eu vou fazer um ato de fé. Mas você somente ajuda, meu irmão, se você sentir que em mim há verdade, que em mim eu estou falando de Deus. E, pelo amor de Deus, não ajuda se você não pode. Da vez se você tem um dinheiro para comprar comida para o seu filho, leite, comprar um remédio, comprar alguma coisa, não ajuda, meu irmão, porque senão Deus não vai te abençoar. O Senhor ama aquele que dá com alegria. Então, meus irmãos, eu digo a vocês que vai ver esse vídeo, quando eu postar esse vídeo, eu vou pôr o Pix da igreja aqui. Se você puder ajudar, meu irmão, não importa se for R$2, R$3, para Deus não importa o valor. O que importa é que você dá com alegria, que você não vai sentir dor. Porque, meu irmão, se você dá algo aqui, pelo que eu estou falando,
e você ser prejudicado, eu também vou ser, porque eu estou enganando você, e não tem como enganar Deus. Então você ajuda aquilo que você puder. Se você sentir no coração. Se você não sentir, não ajuda não, meu irmão, porque aí não é de Deus. Então, quando eu postar esse vídeo, eu vou colocar o Pix aqui da igreja. Se você puder ajudar, ajuda, meu irmão. Eu não tenho nada para dar para você. Eu não posso fazer nada para você. Mas esse Jesus poderoso, como fez para esse aleijado de Cafarnaum, como faz para qualquer um, ele pode mudar a tua vida. Amém? Então, meu irmão, eu vou mandar a chave aqui, o Pix da igreja. Se você puder ajudar, ajuda essa obra, porque é de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai multiplicar na sua vida. Amém? E que Deus te abençoe em nome de Jesus.